Ambientação desfigurada. Entre o ser social. É onde o tudo e o nada acontece. O lugar onde a lua se vai, onde o que está desaparecido aparecerá. Nesse mesmo ambiente, ele se faz e se faz, a representação de cada indivíduo da sociedade. Ele queria conhecer o mundo como os demais. Entretanto, esta é uma tarefa árdua, que levou-o em conflito consigo mesmo. Sua caminhada delongou-se por muito, muito tempo. Mas sempre há aquele certo ponto de sua trajetória, aquele pelo qual sua imagem interior é contraposta sobre seu eu e as pessoas em seu redor. Não foi diferente com nosso personagem principal. Este epígrafe se cometeu quando o ser social deparou-se com um espelho. Em reação, ele parou em frente ao mesmo, analisando-se. Assim, veio a motivação. E já não havia modo a revertê-la, nem voltar atrás. É como a constante rege o meio. O começo não existe, mas sempre há chance a um novo começo. O que lhe impedia, afinal? Essa dúvida era ferida incoagulável. Mas a resposta estava ao alcance de sua visão. Ambientação cogênita, familiar. Entra um ser social, indivíduos interpessoais. A reflexão do refletido tornou-se rotineira. Nesse ponto, o espelho já não estava mais em cena. A preocupação era remota, o prole e sua harmonia, Gênesis e Apocalipse. O ser estava e está presente ao passar do tempo. Sua postura sempre contínua. Os ensinamentos que sua família transmitiu foram adquiridos, e novas experiências se desenrolaram em sua direção, sucintamente. Os caminhos foram seguidos, e então a volta para seu lar se deu, inevitável. A chegada dessa etapa foi materializada em uma caixa, bagagem dada dos mesmos de seu sangue, passada de geração por geração. A vida vem então! Ao abrir a caixa, o ser social escutou uma bela melodia. A vida veio, então. O que ele tinha vivido até o momento? A pergunta permaneceu em sua mente, e seus sentidos lhe trouxeram a visão de uma linda bailarina que dançava ao som daquela suave música. A vida vai, então. A caixa continuou nos braços de nosso protagonista. Ela trazia uma necessidade. A busca iniciou-se. Com ela, foi traçada uma relação constante do personagem consigo mesmo, à procura da identidade individual dentro do social. Ele saiu de sua residência, deparando-se com um novo mundo, com uma nova moral. As leis, suas ações, as roupas, tudo se moldava nas margens do natural, e logo ele estava em frente ao cultural. Ambiente de descoberta. Ser social caminhando. Entre o razoável grupo. O ser estava sozinho na sua incansável jornada. Quadro que não se modificou com a chegada de um razoável grupo. 3 pessoas reunidas, dançando e se divertindo mutuamente. Ele era um estrangeiro para aqueles. Sua dança era a qual aprendeu com seus iguais na tentativa de manter um costume. Seus movimentos eram desconhecidos pelos restantes. O estranhamento resultou na rápida rejeição. Os 3 se afastaram aos poucos. Ah! Essa situação sempre se resulta ao mesmo. A preocupação faz ele se adaptar de vez ao novo. Seus passos logo estavam no ritmo dos demais. Assim, o grupo reconheceu-o e atribuiu-o como um dos seus. Havia um grande contentamento na nova descoberta. Todavia, o tempo trouxe o desbotamento e, quando se viu, o ser se encontrava novamente em frente ao espelho. Dessa vez, cuidadosamente, ele tentou reproduzir o que havia aprendido com seus novos companheiros. Raciocinava como se portar. Os passos estavam corretos. Ademais, suas emoções estavam difusas, e ao olhar-se novamente, nosso intérprete entrou em conflito. Seu reflexo não era mais o mesmo. Ele voltou a repetir a técnica, e repetir a técnica, repetir a técnica. Ela estava certa, mas por que ele não? Ambientação desconhecida. Entra um ser social, indivíduos interpessoais. O espelho se fora, e ser social encontrou-se em um novo meio, com os seres que a constituíam e a constituem, os indivíduos interpessoais.
Estes lhe contemplavam com os mais distintos costumes e tradições. Cada um que passava por ele transmitia os itens da moral, elementares para manter a ordem e a harmonia de todo aquele espaço que estavam a compartilhar. Na busca de um sentido, de uma praxis, motivado por abranger seus conhecimentos e rechear-se, o ser colocou em uma relação metafísica. Tal capítulo estruturou-se quando nosso herói encontrou um representante religioso. No encontro, o físico foi a antimaterialização e o plano espiritual foi sobreposto então. O mestre religioso lhe transferiu seus dogmas, a sua fé. O ser social aceitou aquela devoção de bom grado. Era como um presente, e nisso tornou-se futuramente. O ser guardou aquele estranho e novo objeto em sua caixa. O item lhe deixou perplexo. Nesse sentimento retornou à sua caminhada. Já estava acostumando-se com o atual estado. Foi aí então que o espelho se contrapôs. O ser retirou-se seu presente da caixa. O espectro emoldurava. Não era aquilo que ele estava procurando. Porém, reconheceu. Foram conhecimentos necessários para sua experiência de vida. Gostava da afirmação. Lentamente, guardou em sua caixa a cruz que lhe foi dada. A vida de nosso forasteiro continuou, dando-se um encontro com um educador. Este ofereceu-lhe um livro, porém, era difícil distinguir algumas das palavras que estavam presentes no mesmo. Houve um pedido de ajuda ao educador, que vigorosamente passou seus fundamentos. O musicista entrou logo em seguida. O ser social observou atentamente enquanto ele apresentava uma música em sua frente. O músico revelou seu intuito de convencê-lo a acrescentar a novidade como uma insólita cultura. Para selar o acordo, o mesmo ofereceu o seu instrumento ao ser para que ele usasse-o. Porém, houve uma recusa à sua oferta. O protagonista sentia receio de agregar essa nova bagagem em sua existência. Entretanto, sua atual bagagem não pesava o suficiente, tão leve, tão frágil. Olhou para a caixa, tão vazia, queria senti-la completa. Aceitou o instrumento. Com o novo pertence, percebeu que a música é capaz de transmitir sentimentos que as palavras, por muitas vezes, não conseguem. O tempo foi passando num sopro. O vento trouxe novos conhecimentos ao nosso personagem, tanto os bons e ruins. Era necessário selecionar o que, em seu ver, não era relevante. O decorrer dos anos o moldou. As pessoas e lugares retiravam e ao mesmo tempo acrescentavam objetos em sua caixa, incessantemente. Estava tudo surreal. O espelho trouxe-o de volta à realidade. Dessa vez, ao observar-se, percebeu que o desconhecido não é totalmente ruim. Assimilou que era, por fim, uma forma de aprendizagem não experimentada. Ambientação caótica. Ser social em frente ao espelho. Posteriormente, o ser prostrou a observar-se. Tal refúgio foi soprado com a geada. Um vento intrépido derrubou a caixa, trazendo consigo muitas outras. Elas possuíam variadas culturas e tradições. Tal arrebatamento destilou o caos. Nosso herói, desesperado, procurava por sua identidade novamente, perdendo-se em seu amedrontamento. Concentrou-se, fechou seus olhos diante ao espelho, discerniu e começou a escutar uma música familiar. O som era baixo, mas as lembranças de sua infância gritavam infatigavelmente. Ao abrir seus olhos, analisou novamente a imagem do espelho e visualizou a caixa de música no lado inferior esquerdo do cenário pelo qual encontrava-se. Correu em direção para pegá-la. Abriu-a e surpreendeu-se ao encontrá-la vazia, somente com sua linda bailarina. Estupefato perante o espelho, sua imagem estava desorientada, não sabia o que fazer ou para onde ir. Seu interior já era inacessível. Aquilo doía, dor que transpassou-se em um som ensurdecedor que preenchia todo o ambiente. Sua índole estava abalada, quebrada. E assim como esta, o espelho se quebrou. Ao olhar para os pedaços no chão, o ser social reconheceu todos os momentos vividos até então. Tal impacto soou como o diagnóstico dos aparelhos sobre a súbita morte. Ambientação desfigurada. Entra o ser social. Ironicamente, foi naquela situação que nosso personagem abriu os olhos e viu que ainda havia vida. E para poder seguir com ela,
era preciso esquecer seu passado, porém não suas realizações. De mesma forma, para poder encontrar seu futuro, ele precisava se reerguer para sobreviver, apesar de todas as desavenças. A antítese aconteceu e, na síntese, nosso herói deixou a caixa de lado. Com essa nova intenção, o ser social seguiu confiante pelo arco deixado pelo espelho. Seus braços estavam soltos, sem nada a carregar. Fim da peça.